Eu quero compartilhar com vocês, nesse período da manhã, sobre a matemática do destino. Existem coisas que, quando são somadas na nossa vida, criam o futuro. Por exemplo, a vontade de Deus é o principal ingrediente que cria nosso futuro, é a vontade de Deus. Então, se você não está alinhado com a vontade de Deus, você está bloqueando todo o seu futuro. Inclusive, a pressa que nós temos de evangelizar o mundo é porque as pessoas que ainda não estão aqui dentro não sabem como se alinhar com a vontade de Deus, e por isso estão sofrendo o que estão sofrendo. Eu tive um senso de urgência na evangelização muito forte agora essa semana que eu tive que ficar no hospital. Eu nunca tinha eu nunca tinha dormido no hospital na vida. Eu nunca tinha tomado uma anestesia na vida. Em 40 anos, eu nunca precisei dormir no hospital, nunca fui operado de nada, nunca tomei anestesia. E comecei a sentir uma dor em casa, que depois nós descobrimos que foi emocional por causa da notícia da minha mãe. E quando fui levado ao hospital, o médico na hora falou assim: vamos ter que te operar. Eu falei: me operar? Eu não tenho problema nenhum. E a primeira coisa que eu percebi é que existem situações que a sua vontade perde o sentido. O que você quer ou deixa de querer não vai alterar a situação que está acontecendo. Eu estava ali na mão de outras pessoas, deitado numa cama, indefeso. Eu não tinha como reagir. Eu queria entender por que você quer me operar. E já estavam colocando agulha, e já estavam começando a me sedar. Eu falei: peraí, mas o que está acontecendo? Falei: olha, nós vamos ter que fazer uma operação no seu rim agora, porque a gente já chegou no grau máximo da morfina e o seu corpo não para de gemer. Se a gente não operar, vai complicar muito a situação. E nesse período que a gente fica ali aprovando a cirurgia, a pessoa começa a dar todos os riscos. Olha, se o seu coração não bater direito durante a anestesia geral, pode ser que tenha alguma complicação. Eu falei: como assim, gente? Como assim se meu coração não bater direito? Está batendo até hoje? Mas os médicos têm que dar aqueles avisos, né? Prévios. E a primeira coisa que eu percebi é que quando você está numa situação, que são várias na vida, mas como por exemplo a de saúde, não importa quanto dinheiro você tem, não importa o diploma que está na parede, não importa se você usa roupa de marca ou roupa de brechó, não importa se você tem o telefone do governador ou do presidente no teu WhatsApp, nada disso importa. Somente o tamanho da sua fé nesse momento é o que determina como você vai lidar com tudo isso. E nesse momento caiu um senso de urgência de evangelização. Eu falei: meu Deus, eu vou me apegar a Deus agora, mas eu sirvo a Deus desde a minha mocidade. E quem está numa cama enfermo como eu estou agora e não tem a quem se apegar? Porque o evangelho é tão completo que até para a morte ele dá esperança. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume somente nesse mundo, nós somos o mais miserável dos homens. E eu comecei a perceber que para que a gente viva o nosso futuro, viva o nosso destino, destino não é algo místico, não é uma bola de cristal. Destino é o que Deus já determinou para os seus próximos anos. E para você viver o que Deus determinou para os próximos anos, existem coisas que você precisa somar na sua vida, é uma matemática. E como muitos de vocês acompanharam, essa semana minha mãe faleceu. A gente não esperava, ela não estava com nenhum problema, ela estava lá em casa, feliz, estava tudo certo. De madrugada meu pai bateu na minha porta e falou: Tiago, sua mãe está passando mal. Eu levantei 4h30 da manhã, peguei minha mãe, fui carregando ela pela escada, botei no carro e levei para o hospital. Eu não saberia, mas era a última vez que eu estava vendo a minha mãe em consciência.
E nesse período que ela ficou no hospital, eu comecei a fazer um checklist, que geralmente, eu não sei se você já perdeu seus pais, mas você começa a pensar, você entra numa crise de saber, será que eu fui o filho que eu poderia ter sido? Será que eu dei meu melhor? Será que eu fui, eu cumpri minha missão como filho? E eu comecei a pensar várias coisas, eu comecei a anotar muitas coisas. Eu comecei a anotar coisas desde a minha infância e adolescência, que eu vivi com a minha mãe, até esses últimos dias. E eu percebi várias coisas, apesar de, graças a Deus, eu não vou carregar a culpa de ter sido um mau filho. Honrei minha mãe a vida toda, honrei até o final. Nenhum eu te amo foi guardado, todos foram liberados em vida. Todos os abraços, todos os beijos. As nossas últimas conversas de WhatsApp provam tudo isso. Mas se eu pudesse voltar 30 anos atrás, porque essa é a crise que dá, se eu voltasse, ou seja, mamãe partiu em 2021, se eu voltasse em 1991, o que eu faria diferente sabendo que daqui a 30 anos tudo isso vai acontecer? Eu comecei a anotar várias coisas. E eu queria que você estudasse comigo hoje de manhã sobre isso. Eu mudaria muitas coisas se eu pudesse voltar 30 anos atrás, sabendo o que vai acontecer 30 anos depois. A primeira coisa que eu mudaria, ou mediria melhor, eram minhas palavras. Palavras são como pedras lançadas numa vidraça. Você pode até pedir perdão, mas já quebrou. Se eu quebrar o vidro da sua casa, eu posso até pedir perdão para você, você pode até me perdoar, mas já quebrou. Não tem como recolar. E na vida, por causa de imaturidade, por causa de falta de sabedoria, por causa de emoções desorganizadas, por causa de uma vida em pecado, a gente fala o que jamais deveríamos ter falado. O mundo espiritual, ele não se move pelo que você quer, ele se move pelo que você fala. O mundo espiritual é ativado com palavras. Por isso que existe tanto poder na oração, porque é o que você fala. Se fosse o que a gente quisesse, todo mundo aqui estaria bem, porque ninguém aqui quer estar mal. Se o mundo espiritual se movesse pela sua vontade, todo mundo estava aqui, estava andando de carrão, viajando, bem de saúde, exercendo o seu dom, o seu chamado, o seu ministério. Mas a verdade é que nós não encontramos as palavras durante o trajeto da nossa vida que liberam o futuro que Deus escreveu para a gente. Por exemplo, Jesus no Getsemane, ele começa a ir por uma linha perigosa de palavras e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, um homem que era sabedoria em pessoa, a própria sabedoria, Jesus era a própria sabedoria, ele fala: se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, vírgula, porque a sabedoria sabe consertar as coisas, não seja como eu quero, porque o que eu quero é sair dessa missão, mas seja conforme a tua vontade. O problema é que quando a gente quer alguma coisa, e principalmente quando essa coisa é desesperadora, como a angústia de morte que Jesus estava sentindo no Getsemane, a gente não negocia com Deus, a gente começa só a implorar. A gente não conversa com Deus, a gente só quer determinar. Eu determino que eu não vou passar por isso. As suas palavras não têm poder diante de uma palavra de Deus que já foi decretada. Você pode gritar o que for. A vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, vai durar para sempre e é maior do que a nossa vontade.
Se eu pudesse voltar 30 anos atrás, eu mediria muito, muito mais as minhas palavras. Eu joguei muitas palavras ao vento que eu me arrependo. Principalmente quando nós somos jovens e a gente acha que é o dono da verdade. Minha filha tem 12 anos e acreditem, na cabeça dela, ela já sabe mais do que eu. A maioria das coisas que eu vou falar com ela, pai, eu já sei. E na nossa juventude, que é quando a gente tem mais força, a gente é mais ignorante. E no auge da nossa força, a gente atinge o auge da ignorância e joga palavras que afetam o nosso destino. E às vezes, porque já estamos em pecado, porque qual é o maior pecado que o homem pode ter e cometer? O orgulho, o pai de todos os pecados. E porque já estamos no pecado do orgulho, a gente não consegue voltar atrás nas palavras e pedir perdão e consertar. O ideal seríamos que nem chegássemos a errar. E sim como Jesus cogitou sair da missão, mas entregou a decisão para Deus. Hoje de manhã eu estava fazendo a live do Café com Destino, explicando isso. Provérbio 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do... Mas Deus vai te dar a resposta de quê se você nunca apresentou um plano? Então, quando a Bíblia diz o coração do homem pode, ele está autorizando, faça seus planos, mas saiba que no caminho eu digo sim ou não. Se você ficar sentadinho na sua casa esperando, provavelmente você nunca vai levantar. Mas se você fizer um plano e começar a caminhar rumo ao seu destino, Deus vai te ajeitando no caminho. Deus vai dizendo sim ou não no meio do caminho. Deus vai colocando ou tirando pessoas no meio do caminho. Aliás, se você parar para pensar, Jesus era especialista em aparecer no meio do caminho. Ele deixava as coisas acontecerem, no meio do caminho ele entrava. No meio do caminho de Jairo, no meio do caminho de Emaús, no meio do caminho de Lázaro. Ele ia no meio do caminho para que você se desenvolva, para que você cresça. Ou seja, eu amo ficar com meu filho no colo, mas se eu ficar com ele no colo o tempo todo, ele não aprende a andar. Então tem vezes que Deus não vai te pegar no colo, não porque Ele não te ama, mas porque você precisa aprender a andar. Você precisa aprender a andar com as próprias pernas, porque nenhum pai, não tem honra num pai carregar o filho para sempre. Eu quero meu filho, José tem 9 anos, eu quero que ele corra, não quero que ele fique no meu colo. Aliás, nem aguento mais carregar. Chega uma hora que já não é questão de amor, é questão de honra. Não é por falta de amor que eu não coloco meu filho no colo, é porque não é honra mais para mim carregar a Júlia de 12 anos no colo. Ô filha, vamos sair da escola, vamos aqui. Ela é saudável. E no auge dessa ignorância, a gente joga palavras ao vento, mas essas palavras têm poder. E elas criam ambientes, elas criam situações. Se você parar para pensar, pessoas que não falam com você hoje, às vezes foi por causa de palavras que vocês trocaram. Situações difíceis entre familiares foram por causa de palavras que foram trocadas. Quem conhece o peso de uma palavra valoriza mais o silêncio. Às vezes você está no meio de uma confusão, a pessoa fala uma coisa que te deixa irado, você, se soltar a palavra naquele momento, você vai eternizar a confusão. E a Bíblia diz, se possível e se depender de você, tende paz com todos. Então, se depende das minhas palavras, eu vou manter a paz. Quem pegou essa aqui? Se depende da minha palavra, eu vou manter a paz. Porque a palavra branda desvia
o furor. Tiago capítulo 3 é o livro da Bíblia que mais nos ensina sobre o poder da língua, da boca, das palavras. E o apóstolo Tiago diz: da mesma fonte não pode sair água doce e salgada. Vou repetir, só para você entender a seriedade disso. Da mesma fonte não pode, está escrito na Bíblia aqui, não pode sair água doce e salgada. Isso quer dizer que se você usa a sua boca para água amarga, no dia que você quer clamar por uma bênção, você não é atendido, porque você já escolheu a fonte e não sai duas fontes da mesma boca. Da mesma forma, tem gente que profetiza e as coisas acontecem, porque ele não usa a boca como água amarga, só sai água doce. Então quando ele fala, acontece, Deus honra. Quando Isaías tem a visão daquela brasa sendo colocada na boca dele, o que ele fala? Eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando o cara está diante de Deus, o que mais pesa na boca, o que mais pesa no coração dele é como usam a boca. Quando ele está diante da glória de Deus, o que mais pesou não foi a imoralidade do povo, não foi tal coisa do povo, não foi a mentira do povo, foi como o povo usa as palavras. O que mais envergonhou ele diante de Deus. Nós somos medidos pelo que falamos. As pessoas vão julgar se você é um homem ou uma mulher de Deus pelo que você fala. Ou você nunca percebeu isso? A forma que você fala, o jeito que você fala, as palavras que você usa, o momento que você fala e o momento que você se cala, tudo isso denuncia quem é você no mundo espiritual. Então a primeira coisa que certamente, se eu pudesse voltar 30 anos atrás, eu mudaria, era a forma como eu usei as palavras. Eu me arrependo de muita coisa. Eu mudaria muita coisa. Se hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo pela graça e misericórdia de Deus, eu te garanto, se eu tivesse usado as palavras melhor, eu poderia estar vivendo isso há 10 anos já, e não agora. Janine sempre fala isso para mim. Ela fala: Tiago, o que você está vivendo hoje, na minha cabeça era para você estar vivendo há muito tempo. O problema é que você se distraiu com aquilo, fez aquilo outro, tinha medo disso, não queria assumir teu ministério. E ela joga 10 coisas, 10 listas que toda esposa tem do marido, né? 10 fatos porque você não prospera. A esposa sempre tem. Pergunte para sua esposa que ela te entrega na hora, ela fala tudo. E uma das coisas que ela mais falava, jogava na minha cara, era a forma como eu usava as palavras. Eu não media o que eu falava. Hoje eu tenho muito cuidado com as palavras que eu uso, porque eu sei que quanto mais a pessoa te admira, mais ela se ofende com o que você fala. Às vezes eu estou com meus 4 filhos no restaurante, dando comida para um, brincando com o outro. Chega alguém e fala assim: Tiagão! Oi? Tirar uma foto! A pessoa não entendeu que eu estou com meus filhos, que eu estou ajudando a dar comida, não entendeu isso. Se eu falar assim: agora eu não posso, eu estou dando comida para meu filho, mesmo que eu fale com toda tranquilidade, ele vai ficar chateado, por causa do nível de admiração que a pessoa tem. Quando eu entendi isso, eu entendi que o sacrifício que eu tenho que fazer é só um minuto, Joaquim, segura a colezinha você aqui 1 minuto. Ô meu filho, vamos lá, tira a foto aqui. Quando eu voltei, Joaquim já estava sozinho, nem precisa mais, pai, já foi. Segue tua vida aí, que eu estou seguindo a minha aqui. Mas é exatamente essas cenas que acontecem. Você tem que aprender a usar as palavras em vários momentos, não só quando entra no mundo espiritual para declarar coisas, mas também no dia a dia, onde anjos e demônios estão escutando seus comandos. O bem e o mal militam, a carne e o espírito militam, e ambos ficam de braços cruzados esperando as palavras que saem da sua boca para eles poderem agir. Quantos pais
na raivinha do momento, falar para o seu filho do capeta, para o próprio filho. Aí o demônio, opa, começando a agir agora. Seu burro, você não faz nada direito. Quantos pais, não porque não amavam os filhos, mas porque estavam com raiva no momento. A gente esquece que as emoções, elas duram segundos, mas o que a gente faz quando está emocionado pode durar para sempre. É por isso que nós temos que ter um fruto do Espírito fundamental para o ser humano, que é o domínio próprio, que a inteligência emocional chama de autocontrole. Porque se nós não tivermos domínio próprio, nós nunca saberemos usar as palavras. E esse é apenas o primeiro ponto dos 36 pontos que eu faria diferente. Nós vamos estudar hoje de manhã. A segunda coisa que eu faria diferente. E que eu aprendi isso, infelizmente, tarde. Deu tempo para salvar muita coisa, mas eu sofri muita coisa que eu não precisava ter sofrido. Porque na vida nós vamos ter aflições, tá? Fazendo tudo certo ou tudo errado, você vai ter aflição. Jó não fez nada de errado e sofreu o que sofreu. A Bíblia diz que ele era perfeito diante de Deus e sofreu o que sofreu. Aflição a gente vai ter. Agora existem aflições que você não precisava ter. Existem excessos de sofrimento que já não eram para você. E a maioria desses sofrimentos em excesso na vida vem pelas pessoas que você escutou. Então o segundo ponto que eu faria diferente, eu escolheria melhor as pessoas que eu escutei durante a vida. Eu lembro de uma vez que eu desobedeci meu pai, eu era adolescente, e meu pai, militar, pastor, controlava a gente em casa no esquema militar pastoral. Você imagina essa mistura. E aí, um amigo me chamou para ir para o baile. Eu tinha 16 anos, amém? E eu falei, não, eu nasci para ser crente, porque eu nunca gostei de ir. Foi um monte de gente num lugar apertado, gente, que maluquice. Eu nasci para ser crente, graças a Deus. Mas aquele amigo, ele começou a falar, cara, a gente tem que ir. Porque você vê, sabe por que ninguém gosta de você aqui na escola? Porque, cara, ninguém sabe como é que é a tua vida, Ele começou a jogar no meu emocional. E eu comecei a escutá-lo. O problema não é o que falam para você, o problema é quando você escuta. Porque falar, as pessoas vão falar o tempo todo. O tempo todo vai ter gente enviada do inferno para ficar falando para você. O problema é se você escutar. E naquele dia eu decidi mentir para o meu pai. Fiz aquele tradicional boneco de travesseiro, cobri com um cobertor. Já fez isso, Salles? Salles não, Salles é crente mesmo. Pulei pela janela do meu quarto, pulei o muro e fui para o baile. Quando eu estou na fila com todos os meus amigos, esperando para assistir na época os diáconos Claudinho e Bochecha. Que Deus o tenha. Vem uma mão no meu ombro. Fala, Tiago. Quando eu olho, Dona Fanny, minha mãe. Que palhaçada é essa? Olha, eu falei, Jesus, como pode? Eu saí escondido. Na esquina do baile, a moça que estava vendendo os doces, refrigerante, era da igreja. Deixa eu te falar uma coisa, se você é da igreja, esquece, vão te achar. Vão te achar, não adianta. A irmã ligou lá para casa e falou, pastora Fanny, você não sabe quem está aqui no baile? Minha mãe, quem? Seu filho Tiago, ela. Aquele ministro do Senhor, duvido. É ele sim. Mamãe foi lá, me fez passar uma vergonha.
Conclusão, fiquei o ano todo sendo chacota na escola. Porque minha mãe foi me tirar pelos cabelos da fila do baile. Conclusão, para sua informação, nunca entrei num baile na vida. Amém? Espero que Deus conte isso na coroa. Nunca, Deus. Tu és prova. E o que era ruim na escola ficou pior. Ou seja, porque eu escutei a pessoa errada, a minha vida piorou muito. Porque agora eu estava mal em casa e estava pior na escola. Você precisa ser extremamente sensível a Deus para saber quem escutar durante a trajetória da tua existência. Porque às vezes não é questão que a pessoa não é de Deus, ela só não é a pessoa certa para aquele momento. Às vezes ela é uma pessoa de Deus, só que ela fala uma coisa que não tem nada a ver com teu momento e estraga uma decisão. Geralmente nós admiramos pessoas que não são bem o que a gente imagina. E quando essas pessoas falam alguma coisa, a gente toma como verdade. Por exemplo, eu não sei se já aconteceu com você, mas quando você é criança, você olha assim um tio na família que você fala, nossa, esse tio é muito rico. Aí você cresce, a sua infância e adolescência, falando, nossa, esse tio é muito rico. Aí quando você cresce e conhece a pessoa, você fala, meu Deus do céu, como é que eu achava que ele era rico? Às vezes é por causa de um carrinho financiado melhor que ele tinha. É por causa de algum detalhezinho. Quando você é criança, você interpreta que aquela pessoa tem dinheiro. Já aconteceu contigo alguma coisa parecida com isso? Você achar que a pessoa é isso. Quando você cresce, você fala, nada a ver, gente. Como é que eu achei isso a vida toda? Isso acontece também na fase adulta por causa dessa morfina espiritual que deixa a gente meio desligado, insensível, sem sentir. E a gente começa a olhar para uma pessoa, achar que aquela pessoa é alguma coisa, e a gente dá liberdade para essa pessoa falar na nossa vida, só que ela vai te levar por um caminho que não tem nada a ver do que já estava alinhado na eternidade para você. Escutar as pessoas erradas pode te levar ao sofrimento em excesso. Passar por dificuldade todo mundo vai passar, escutando a pessoa certa ou errada. Agora, em excesso, e muita gente aqui está sofrendo em excesso. Não precisava ser dessa forma. Não precisava ser dessa forma. Nessa última semana eu aprendi muito sobre dor. Porque quando as pessoas me falavam certas coisas, por exemplo, de uma operação, eu fiquei com catéter uma semana. Eu já tinha escutado de pessoas que passaram por isso e falei assim, gente, eu jamais suportaria essa dor. Tá maluco, tá amarrado. Deus, tira do meu caminho. Aconteceu comigo. Só que quando é com você, você se surpreende da capacidade que você tem de suportar a dor. Quando você escuta a dor dos outros, você fala, nunca eu aguentaria. Quando é com você, você aguenta. Impressionante. Por último, o médico me chamou e falou assim, Tiago, eu tenho uma notícia para te dar. Como nós te operamos 2 vezes na mesma semana com cirurgia geral, nós vamos ter que tirar o catéter a sangue frio. Aí eu liguei para ele Felete e falei, ora por mim, pelo amor de Deus, minha intercessora, senão eu não vou aguentar. E fui ontem retirar sangue frio. Salles já passou por isso, só que tirou com anestesia, né? Eu fui a sangue frio, jovem. Sabe que você está orando por mim? Estou de pé. Sabe o que eu entendi? Que o medo que a gente tem de passar por sofrimentos e por dores é mentiroso. Porque quando a dor chega, você passa por ela e fica de pé. Eu estou de pé. Na minha cabeça eu nunca suportaria aquilo. Passei sem anestesia ainda e estou aqui. Deus só envia o que você pode suportar. Deus só envia o que você aguenta. Até mesmo as tentações, diz a Bíblia, não podem ser maiores do que você pode suportar. E junto com toda a tentação vem um escape, vem um livramento.
O problema é que você entra em brigas, confusões, tentações e problemas porque escutou as pessoas erradas. Esses dias, dou um exemplo clássico que aconteceu essa semana. E acontece com muita gente. Uma pessoa chegou do meu lado e falou assim: tudo bem, Thiago? Tudo, tal. Uma pessoa importante. Rapaz, o fulano bem falou mal de você. Falou isso, isso e isso. Eu falei: liga pro fulano aqui. Vamos conversar aqui, nós três. O cara: não, pelo amor de Deus, não me bota nessa situação. Eu falei: então, Satanás, você para de vir no meu ouvido. Eu falei assim: se você não quer provar, não vem no meu ouvido. Covarde, mentiroso, fofoqueiro, você precisa cortar essas conversinhas pela metade. Você não pode deixar isso alimentar teu coração. Você não quer se sentir mal, mas quer que eu me sinta mal me dando essa informação, né? Satanás. Eu cortei na hora o papo. Mas, se eu resolvesse escutar, sabe como é que eu estaria? Há uma semana da conferência, aquele cara falando de mim, desgraçado. E aí ia ter que subir para pregar com ódio no coração, com ressentimento, cancelando tudo que o Espírito Santo faz na minha vida. Olha como é que é a estratégia do inimigo. Você precisa tomar uma decisão de quem você vai escutar. Deus não colocou esse fofoqueiro na minha vida para falar na minha vida, por que eu vou escutar ele? Cheguei e cortei. Não. Eu escuto quem Deus colocou na minha vida para falar para mim. Terceira coisa que eu faria diferente. Se você puder anotar. Eu também aprendi tarde isso aqui. Hoje eu sou bom nisso, mas aprendi tarde. Eu perdoaria mais. Eu já fiquei muito tempo sem falar com gente que eu amava por causa de besteira. Eu já vi pessoas partirem e eu não consegui pedir perdão a tempo. Eu descobri que o orgulho, que é o maior inimigo, na minha opinião, o maior inimigo do ser humano, ele faz com que a gente tenha dificuldade em perdoar e ser perdoado. Inclusive até mesmo de aceitar perdão. Às vezes Deus quer te perdoar por algo que você se sente mal e você que não quer se perdoar. E você que não quer se aceitar. Mas Deus já te liberou. Quem quer carregar o peso é você. Jesus já falou: troca esse peso pesado pelo meu fardo que é suave, o meu jugo que é leve. Você que não quer, mas Ele já está disposto a fazer. E a falta de perdão tem mantido muitas pessoas num cárcere emocional, impedindo você de dar o próximo passo para o seu destino, para o seu futuro. O meu ministério seria inviável se eu não fosse um bom perdoador. Porque o que já tentaram me parar, o que já tentaram me frear, o que já tentaram me impedir, o que já se levantaram contra mim, o que já fizeram não está, meu irmão, não tem lista que explique. Mas como eu sempre fui bom de perdoar, sempre que eu digo recentemente, sei lá, 7 anos para cá, fiquei especialista em perdoar. Eu consegui, apesar das dificuldades, dos ataques, das pressões, de qualquer coisa, continuar caminhando. Porque no final das contas ninguém te para, você que resolve parar quando não perdoa. Ninguém tem poder de te parar não. Você que vai fraquejando quando não vai perdoando. Você imagina que Jesus nos ensinou isso na prática. Os homens escarnecendo dele, rasgando o lado dele aqui na cruz. E ele: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher que perdoou o bandido que num assalto matou o filho dela. Eu achei isso interessante, faz uns 2, 3 anos, deu na televisão aberta aí. E a mulher foi, no dia mesmo que aconteceu,
e abraçou o bandido que foi preso e perdoou ele. Você vê quando o auge da maturidade ao ponto de controlar a emoção de uma perda. E o repórter pergunta assim, mas por que você fez um negócio desse? Ela fala assim, porque ele não sabia o que estava fazendo. Ele, quando saiu de casa, ele não imaginou que ia causar a dor que ele está causando na minha vida. Da onde ele veio, isso é normal. Na minha família, que não é normal. Ela começou a falar umas coisas, eu cruzei o braço e falei, meu Deus, de onde vem essa maturidade aí no meio dessa dor? Que é mais ou menos o Espírito de Jesus, que falou, Pai, perdoa o que eles fazem, mas estão te fazendo mal, mas eles não sabem o que estão fazendo de verdade. Nenhum daqueles romanos que estavam ali estava assim, nós estamos matando o Filho de Deus porque eu estou contra Deus. Não era isso. Eles estavam obedecendo uma ordem, na cabeça deles eles estavam certos, estavam parando o rebelde, e é por isso que Jesus fala, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. A pergunta é, você tem condições, você tem capacidade de perdoar as pessoas que sabem ou que não sabem o que estão fazendo contra você? Porque não tem nada a ver com a outra pessoa. Você perdoar não tem nada a ver com a outra pessoa. Tem a ver com você. Tem a ver com você se libertar. Tem a ver com você ter forças para continuar caminhando. Tem a ver com você estar em paz com Deus e com as pessoas para poder ser referência. Deixa eu te dar uma notícia. Se você quer ser referência, não tem como se você não estiver em paz com Deus e com as pessoas. Ah, Tiago, Deus quer me usar, sabe? Eu sinto que Deus quer me usar. Eu quero ser usado por Deus. Quer mesmo? Então tenha paz com Deus e com as pessoas. E para isso você vai ter que ser especialista em perdoar. Pessoas que você nem imagina ainda vão te ferir. Pessoas que você confia absolutamente ainda vão te trair. Desculpa te avisar isso, mas é a vida. São as estatísticas. E você tem que estar especialista, pronto para perdoar, para deixar para lá. Essa expressão deixar para lá é bem popular, mas ela expressa bem o sentido do perdão. Deixar para lá. O fulano falou de você, deixa para lá. Não, mas o ciclano tentou roubar não sei o que é meu. Deixa para lá. É literalmente isso. Chega uma hora que você perde muito tempo correndo atrás de coisas que não tem a ver com o seu futuro. E é aqui que o inimigo ganha tempo contra você. Eu posso rebater você? Posso. Só que o tempo, a energia que eu vou gastar para rebater, eu estou tirando da estrada do meu destino e colocando numa ramificação que não tem nada a ver com o futuro. É isso que o inimigo quer. Como ele não consegue impedir, porque o seu futuro está na mão de Deus, quando ele não consegue impedir isso, ele cria as distrações do caminho para que você fique mais fraco, para que você fique sem energia, para que você fique sem tempo. E quando você está debilitado, ele vem com uma pancada mais forte. Então chegou a hora da gente decidir quais são as coisas que nós faríamos diferente se eu pudesse experimentar o futuro, voltar atrás e, sabendo o que vai acontecer, agir de novo. Será que eu realmente brigaria com aquele familiar no Natal se eu soubesse que daqui a 3 anos ele vai morrer? A pergunta é, por que a gente já não age como se todo dia fosse o último? Se eu partir hoje, eu estou em paz com todo mundo? Se eu partir hoje, eu dei o meu melhor para Deus? Se eu partir hoje, eu contribuí com a humanidade, eu contribuí com a minha geração? Davi, quando morreu, uma das frases mais bonitas da Bíblia, Davi, quando morre, a Bíblia diz assim, e Davi, tendo servido a sua geração, dormiu com seus pais. Servir a sua geração. Como você vai servir as pessoas se você não consegue perdoá-las? Como você vai servir uma geração se você está ferida com ela? Não dá, não tem como. Então, com certeza, eu perdoaria mais. Porque
muito tempo na minha vida, eu fui extremamente prejudicado, principalmente emocionalmente. Prejudicado emocionalmente. Porque eu não sabia perdoar. E não saber perdoar, acredito, está diretamente ligado ao orgulho. E a Bíblia diz que Deus abate os orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A última coisa que eu faria diferente, para quem vai anotar, eu pregaria mais. Agora, esses dias no hospital, eu falei, meu Deus, eu preciso pregar mais. Eu preciso levar a palavra para mais gente. Porque tem muita gente em sofrimento. Você imagina que eu entrei no hospital, eu estava no corredor, esperando atendimento, curvado de dor. A enfermeira chegou e falou assim, bom dia, pastor. Bom dia. E ela queria começar a contar como foi a experiência dela de ler um livro. Só que eu estava tendo uma crise. Assim, pode dar só um remedinho, depois a gente fala do livro? Ah, tá bom. E no caminho ela me botou na veia aqui, eu fui mandando. E aí uma senhora falou assim, é o pastor Tiago? Aí eu quero só uma oração. Imagina, eu com um negócio aqui, peguei, Senhor, abençoa essa senhora. Está melhor do que eu, Deus, mas abençoa. E eu comecei a perceber que no final das contas, existem situações como doença, quebra financeira, certas traições, que se a pessoa não tiver evangelizada, ela pira. Então, peraí, eu carrego um poder, que é o poder do Evangelho, que pode tocar a pessoa no momento mais difícil da vida dela e vou guardar para mim? Uma das coisas mais poderosas que você pode fazer para se tornar uma referência, marcar a sua geração e deixar um legado, é transformar a vida das pessoas. Só que você não tem nada em você que possa transformar outra pessoa. Você precisa do Evangelho, porque o Evangelho é que transforma, através do que você fala, entrega. Então, se você entregar outra mensagem que não seja o Evangelho de Cristo, não vai ter transformação. Tem um projeto chamado Transformation Day. Alguém já assistiu o Transformation Day? O Transformation Day, a gente colocou ele no ar como um projeto de inteligência emocional. Mas você pegar ali, do início ao fim, nada mais é do que Bíblia. É que eu não abro a Bíblia, não oro. Foi uma coisa que a gente fez para o público geral. Mas eu faço as pessoas pedirem perdão para os pais, faço as pessoas confessarem seus pecados. Tudo está na Bíblia, eu boto ali no Transformation Day e falo, ó, isso aqui é inteligência emocional. Aí todo mundo, Aí tem gente sendo liberta, gente pedindo perdão. Ou seja, porque a transformação não está na técnica da faculdade. A transformação está no Evangelho de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, a não ser por Ele. Ele é o único intercessor entre Deus e os homens. Agora presta atenção. Se Deus está sentado no trono, e se o Espírito Santo está aqui, na terra com a gente, quem sabe disso? Que o Espírito Santo está aqui, Deus está sentado no trono. Jesus está onde fazendo o quê? Jesus está ao lado do Pai, diz a palavra, orando por nós. Presta atenção, quando você entra numa dificuldade, você entrou numa dificuldade, Bruno entrou numa dificuldade, Jesus começa do lado do Pai. Abençoa o Bruno, protege o Bruno. O Bruno está passando por isso. Ele começa a interceder por você ao lado do Pai. Jesus está orando por você nesse momento. Quando eu estava no hospital, Ele estava orando por mim. Quando
Quando nós estávamos passando os momentos mais difíceis da minha vida, Jesus estava ao lado do Pai dizendo: salva o Tiago, eu morri por ele, vamos trazer, vamos salvar, vamos resgatar. Jesus tem um trabalho, que é interceder entre você e Deus, e Ele o faz muito bem. Ele cumpre a sua parte. Você precisa agora cumprir a sua, de anunciar esse evangelho aos 4 cantos da terra. Eu não me envergonho do evangelho. Eu hoje, por causa da graça de Deus na minha vida, eu sou preletor nas maiores conferências seculares do país, de empreendedorismo, por exemplo. A maior conferência de empreendedorismo da América Latina se chama Powerhouse. Eu fui preletor esse ano. Eu fui preletor na maior conferência de investimentos do Brasil esse ano. Sabe o que eu falei lá? Bíblia. As pessoas me convidavam e falei: você sabe do que eu falo, né? Porque eu não me envergonho do evangelho. Numa eu preguei a parábola do bom samaritano. No outro eu preguei a parábola do filho pródigo, só que voltado para investimentos. Mas em todos, eu explicava bem para as pessoas que você pode investir no que quiser, ou pode empreender no que quiser. Se você não estiver servindo a Deus, tudo perde o sentido. Minha mãe, quando entrou em coma, eu cheguei para o médico e falei para ele: me diz o que eu posso fazer, qualquer coisa, qualquer valor, qualquer hospital que eu possa transferir. Me diz qualquer coisa que eu vou fazer. Ele falou assim: não existe nada que você possa fazer nessa situação. Seu dinheiro não salva, o melhor médico não vai salvar, botar no melhor hospital não vai salvar, porque a única coisa que a gente precisa é de um milagre. Deus preferiu levar, mas a gente só dependia de um milagre. Existem muitas situações da sua vida que nada do que você conquistou aqui na terra vai ter efeito. Outras vai. Tomara que você ganhe muito dinheiro, porque eu nunca paguei conta de luz ou fiz compras lá em casa com outra coisa, sempre foi com dinheiro. Uma vez eu tentei pagar as compras com a parte do Senhor, chamaram a polícia. Foi a parte do Senhor, eu estou levando. É só com dinheiro, não tem jeito. Então ganhe dinheiro, é muito bom para pagar as contas, mas só para isso. Só serve para as contas. Para qualquer outra coisa, você vai precisar de muito mais. Então coloque toda a sua esperança no Evangelho de Cristo, que é o único que promete vida eterna, perdão dos pecados e salvação para sempre. Coloca seus olhos na eternidade, porque essa vida, e eu provei isso essa semana, passa muito rápido. O médico pegou meus exames e falou assim: eu preciso verificar se tem algum tipo de infecção no sangue ou na urina, porque se tiver e nós te operarmos, você pode não acordar mais por causa da infecção. Eu falei: o que, moço? Espera aí, eu estava bem ontem, hoje eu posso morrer? Assim é a vida. É exatamente assim a vida. Então esteja preparado, esteja sóbrio e vigilante, porque você não sabe nem o dia nem a hora, nem que você vai partir ou que Jesus vai voltar. E apesar de eu não ser da escatologia, não ser apocalíptico, eu nunca acreditei tanto na proximidade do retorno de Jesus como eu estou acreditando agora. Os sinais cada vez ficam mais fortes. Cada vez esse mundo perde mais a graça, está mais injusto, está mais violento, está mais impossível de se viver. E nós precisamos pregar mais, para que as pessoas sofram menos. Anote isso: eu vou pregar mais, para que as pessoas sofram menos. Eu vou pregar mais, para que as pessoas sofram menos. Você não precisa estar aqui no púlpito para pregar, gente.
Deus quis me colocar aqui, mas eu prego em qualquer lugar. A maioria das pessoas que eu ganhei para Jesus pessoalmente foi numa mesa de jantar, não foi num púlpito. Não foi fazendo apelo numa igreja. Foi jantando com alguém e levando a palavra. Eu já recebi empresários na minha casa para jantar. Evangelizei, se converteu e batizei na minha piscina. Porque nós temos que estar prontos em todo momento. Nós estamos aqui em missão, nós não estamos de passeio na terra. Nós estamos em missão. Agora presta atenção. Se eu pudesse voltar 30 anos atrás e mudar tudo isso, juntar isso nessa matemática do destino, palavras, pessoas que eu escuto, perdão, pregar mais, escutar mais a Deus, porque para pregar mais você tem que escutar mais a Deus. Se eu pudesse voltar 30 anos e fazer isso diferente, por que eu não faço hoje para mudar meus próximos 30 anos? A matemática é a mesma. Por que eu não começo agora para salvar meus próximos 30 anos? Por que eu não meço minhas palavras a partir de hoje para não me arrepender daqui a 30 anos? Por que eu não paro de escutar quem Deus não colocou na minha vida para falar na minha vida e começo a escutar somente aqueles que têm voz de destino na minha caminhada? Por que eu não começo a perdoar todo mundo que eu tenho que perdoar? Por que eu não começo a pregar mais hoje? Se é isso que vai mudar o mundo. O que vai mudar o mundo não é o teu negócio. O teu negócio vai ser usado por Deus se você estiver pregando o evangelho. O que vai mudar o mundo não é a sua ideia. A sua ideia pode ser usada por Deus se o evangelho estiver nela. Porque é a única coisa que transforma é o evangelho. É a única coisa que tem um poder de transformar o ser humano, de transformar o pecador em um homem e uma mulher de Deus, de transformar o perdido em um homem e uma mulher com direção, com senso, com propósito. E nessa manhã eu queria que você fizesse um checklist de tudo que você faria diferente se pudesse voltar atrás, para que com essa lista na mão você começasse a agir a partir de hoje. Eu seria menos ignorante, eu seria menos arrogante. Vai escrevendo. Pode escrevendo agora, para aí, vai escrevendo. O que você faria diferente? O que você não seria se pudesse voltar 30 anos atrás? Você sabe o que você fez lá atrás que trouxe para onde você está hoje. Você sabe, de bom e de ruim. O que você está vivendo hoje de bom e de ruim, você sabe exatamente o que você fez para te trazer. Então vai anotando. Take your time. Tira 2 minutos para você anotar isso. Anota mesmo. Tudo que você precisa mudar, tudo que você precisa deixar para lá, tudo que você precisa fazer diferente. Dá tempo, você está vivo. Enquanto a vida, há esperança. Você está vivo. A matemática é a mesma. Essa semana eu perdi minha mãe. Daqui a uns anos eu vou perder outras pessoas. Ou pessoas vão me perder. A matemática é a mesma. A gente precisa começar a trabalhar todo dia para deixar um legado, para pregar o evangelho e transformar as pessoas, para fazer a nossa parte, para viver o nosso propósito. Viver todo dia como se fosse o último, no sentido de, não é no sentido leviano de, então eu vou gastar tudo que eu tenho, porque pode ser, né, que amanhã eu não tenha, que eu morra. Não, é no sentido de tratar as pessoas, no sentido de servir a Deus com intensidade. Servir a Deus com intensidade. Nesse dia tão difícil, foi o dia do velório da minha mãe. Eu fiz a live do Café com Destino normalmente.
E muitas pessoas me questionaram na mensagem dizendo: como pode? Por que você não para um dia? E eu postei um versículo como resposta. Se você se mostra frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então a Bíblia diz que para sua força ser grande em Deus, você não pode afrouxar nos dias difíceis. É muito difícil. A Bíblia nos pede coisas muito difíceis. Mas eu quero ser um homem que até o último dia da minha vida vai ser conhecido como um homem que levou a Bíblia a sério. Eu vou levar a Bíblia a sério. Se está escrito, está escrito. Fica de pé. Vamos orar.